bom com vocês? Ainda não podemos nos ver pessoalmente, hein? Mas nós temos muito que agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós temos o YouTube para a gente continuar aprendendo da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Como em todas as aulas nós estamos aprendendo, hoje temos mais uma aula. Eu sou a professora Priscila, dou aula na Igreja Presbiteriana do Estoril, junto com a professora Aldinete e com a professora Lídia. Bora comigo para mais uma aula e mais uma grande lição? Nossas lições estão na revista Firmando os Passos, Vamos à Casa do Senhor. Essas são as nossas lições. Hoje, o tema da nossa lição é Reconstruindo o Templo. E o nosso versículo está também na Bíblia, em Mateus 21, 13. Depois a gente vai falar ele. E a nossa aula, a nossa história da Bíblia, porque todas as histórias estão na Bíblia. A nossa história, ela está em Esdras, do 1 ao 6. Mas antes de começar a história, vamos orar. Como nós fazemos? Fechamos os olhos, cabecinha baixa, pensamento em Deus. Oremos? Todo mundo de olho fechado, hein, crianças? Senhor, obrigada por mais um dia. Abençoe a cada criança que está assistindo essa aula. Que elas possam aprender mais e mais de Ti. E que elas também ensinem outras pessoas sobre a Sua palavra. Esteja com a família, esteja com a nossa saúde e que nós possamos logo, logo voltar para a igreja. Abençoe a nossa igreja e a cada membro. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos para o versículo de hoje? Ele se encontra em Mateus 21, 13. A parte B. A minha casa será chamada casa de oração. Vamos fazer ele em gestos? A minha casa a gente faz assim. A minha casa será chamada casa de oração. Vamos fazer? A minha casa será chamada casa de oração. Facinho de decorar, hein? A minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13. Facinho, né? Vamos de novo? A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Facinho, hein, crianças? Então, esse é o versículo. Porque a casa de Deus, ela é chamada de casa de oração. Porque muita gente vai na casa de Deus para orar. E nós já aprendemos isso nas outras aulas, né? Mas, lembra que na outra aula, nós aprendemos sobre um malvado rei? O nome dele era um nome difícil, Senaqueribe. Senaqueribe. Ele era muito malvado, mas Deus livrou o povo daquele rei, não foi? Vocês não acreditam, crianças. Vocês acreditam que o povo continuou fazendo coisas erradas e deixando Deus triste? Mas aí, Deus dessa vez não ajudou o povo. O que aconteceu? Veio um rei bem malvado, destruiu a cidade, destruiu o templo, a casa de Deus, a casa de oração, destruiu tudo e levou o povo para morar bem longe da onde eles moravam. Ai, que triste, né, crianças? Ai, eles ficaram muito tempo fora, longe da sua cidade. Aí, sabe o que aconteceu? Um dia veio um novo rei e Deus não tinha esquecido do seu povo. Deus, ele nos ama e às vezes ele faz igual o papai e a mamãe.
O papai e a mamãe, eles amam muito vocês, não é? Só que, às vezes, eles precisam deixar vocês de castigo, não é verdade? Por que que eles deixam vocês de castigo? Para vocês aprenderem uma lição. Mas não porque eles não amam vocês. É para vocês aprender e não fazer de novo. Então, Deus deixou eles de castigo. Mas aí, Deus mandou um novo rei. E esse novo rei falou: eu tenho uma notícia para vocês. Quem quiser vai poder voltar para sua casa. E também eu vou dar uma ajuda para vocês. Sabe qual que vai ser a ajuda? Eu vou ajudar vocês e vocês vão poder reconstruir o templo. Que coisa maravilhosa, né, crianças? Eles ainda iam voltar para casa deles, iam poder voltar para a cidade deles e eles ainda iam poder reconstruir o templo. Vocês não acreditam? Eles correram para fazer as malas. Começou todo mundo a fazer as malas. É igual quando a gente vai viajar, que a gente fica todo feliz e corre para fazer as malas. Eles estavam desse jeito, muito felizes. E chegaram lá. E vocês não sabem. O nome da pessoa que liderou, que foi o chefe, o que cuidou de todo mundo, para eles voltarem para sua terra. Sabe como que era o nome? Bem difícil também, hein, gente? E eu quero que vocês decorem. Zorobabel. Ixi, difícil, né? Zorobabel. Vamos de novo? Zorobabel. Difícil, né? Tinha uns nomes difíceis naquela época. Então, Zorobabel era quem estava na frente e liderando aquele povo todo para voltar para sua cidade. Aí, depois de uma viagem bem longa, porque eles estavam morando bem longe, eles chegaram. Olha a foto. E eles começaram, ó Zorobabel. E eles começaram a construir. Olha como tava tudo. Olha, as paredes tudo quebrada. Olha, gente, era muito trabalho, muito trabalho. Mas, ó, eles estavam felizes. Cansados, porque tinha muita coisa para fazer, mas felizes. Mas vocês não acreditam. Tinha um povo vizinho que moravam bem perto de lá. E esse povo não queria que eles ficassem lá. Aí sabe o que esse povo começou a fazer? Começou a falar um monte de mentira, um monte de coisas chatas, tristes, para deixar eles desanimados. Começou a falar: não vai dar certo, vai vir um furacão, vai vir isso, vai vir aquilo e vai quebrar tudo que vocês estão fazendo. Vocês nunca vão terminar. Ai, gente, não é triste quando a gente tá fazendo alguma coisa e vem alguém falar que não vai dar certo? Não é triste? Então, foi o que estava acontecendo com aquele povo. Eles ficaram o tempo inteiro falando que não ia dar certo, que não ia dar certo, que não ia dar certo. Só que sabe o que começou a acontecer? O povo começou a ficar desanimado. Olha a cara deles. Eles não estavam mais com aquela carinha que eles estavam antes. Eles começaram a ficar tristes e desanimados de tanto que aquele povo falou. Ai, gente, esse povo conseguiu contaminar e deixar eles bem tristes. Eles nem estavam mais construindo direito, não queriam mais fazer as coisas, achavam que não ia dar certo. Mas Deus estava olhando e Deus estava querendo muito ajudar o povo. Então, Deus mandou 2 profetas para que fossem lá, os 2, e conversassem com o povo. Quando eles chegaram lá, eles começaram a conversar com aquele povo desanimado, ó lá. Gente, vamos trabalhar, vamos fazer, já tá ficando legal, e vocês estão aí desanimados. Vocês têm que fazer porque é pra obra de Deus.
Não é legal quando tiver tudo pronto? E logo vai ficar pronto. Não fiquem desanimados, porque Deus está com vocês. Quando eles começaram a falar, o povo começou a ficar mais animado de novo. A falar, meu Deus, não vou ficar deixando aquele povo xarope, vizinhos ficarem falando mal da nossa igreja. Ficar falando mal do nosso templo. E que o nosso trabalho não vai ser certo, não vai ser em vão. Não vai ser em vão, não, porque Deus está cuidando de nós. Aí eles ficaram felizes de novo, olha só. E olha isso, como eles ficaram felizes, eles conseguiram construir. E o templo ficou lindo, 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 lindo. Olha que lindo. Ai, gente, não é gostoso quando tá tudo construído novinho, bonitinho? A gente, às vezes, a igreja faz pouco tempo que ela foi toda pintada. Ela ficou tão bonita, e a gente fica tão feliz em ir pra casa de Deus e ela tá bonita, não é verdade? A nossa salinha lá das crianças, com as cadeiras, com aqueles lugares para sentar, com lápis de cor novo. Não é legal? Mas o mais legal é a gente estar reunido juntos. A nossa igreja não é aquela igreja chique, cheia de coisas. Se Deus quiser, um dia ela vai ser construída lá naquela parte de baixo e vai ficar bem grandona. Mas ela, mesmo sendo pequenininha, ela é muito gostoso de ir, não é? Ai, é tão gostosa a nossa salinha, o templo, a igreja, o lugar que a gente fica conversando depois que acaba o culto. Não é uma delícia? A gente tem que agradecer a Deus, porque a gente tem uma igreja para poder ir. Aquele povo ficou mó tempão sem ter igreja, sem ter um templo para ir para louvar a Deus, porque eles desobedeceram e levaram castigo. E eles ficaram tão felizes com aquela igreja nova, chique, bonita. E nós temos que agradecer porque a gente também tem a nossa igreja. E ela é linda. Mesmo sendo pequenininha, ela é toda arrumadinha. E a gente tem um monte de gente que trabalha muito nela para ela ficar sempre boa pra gente ir. Tem luz, tem um monte de coisas legais nela. A nossa sala, não é verdade? Então, nós temos que agradecer a Deus. Você sabia que tem gente que não tem uma igreja, que se encontra escondido porque as pessoas não deixam louvar a Deus? Então, nós que podemos ir numa igreja, podemos falar de Deus à vontade. O que nós temos que fazer? Agradecer. Agradecer muito a Deus por tudo que Ele fez, por Ele deixar a gente falar dele, por a gente poder ir na igreja. Por mais que o coronavírus deixou a gente um pouco distante da igreja, mas a gente tem o YouTube. E a gente sempre tem notícias também da igreja, porque o pastor, os diáconos, presbíteros sempre falam como que tá a igreja. Às vezes eles mandam foto e falam, ai, que saudade da nossa igreja, de estar indo todo domingo. Logo, logo, os adultos vão poder voltar. E depois, vocês também. Olha que legal. Ai, eu não vejo a hora, sabia? Não vejo a hora de voltarmos todos para casa do Senhor. Às vezes, nós vamos encontrar coleguinhas igual aquele povo vizinho que ficava tentando fazer as pessoas pararem de construir o templo. E eles vão ficar falando pra gente assim, esses coleguinhas. Ai, não vai pra igreja não. A igreja não é tão legal assim. E tem pessoas que se desanimam com essas pessoas. A gente não pode. Que nem essa história que tá escrito na Bíblia, nós também temos que louvar a Deus e não deixar as pessoas com esses pensamentos negativos, ruins, que eles afetem a nós. Nós temos sim que ficar felizes em ir para a igreja. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, porque nós temos uma igreja linda para poder ir. Tem gente que não tem e queria muito ter uma igreja, que nem esse povo. Esse povo ficou muito tempo sem ter uma igreja para ir.
A gente já tá um ano sem ir pra igreja. As crianças não estão indo pra igreja, né? Por conta da pandemia. Mas nós oramos todos os dias para que essa doença vá embora e que logo, logo todas as crianças estejam lá. E eu sei que vocês querem muito ir para a igreja, porque é muito gostoso. É muito gostoso estar junto com vocês e vocês estarem na nossa aula. Não é igual aqui o YouTube. Não é, eu não vejo o rostinho de vocês como eu via nas aulas. Eu não via a pintura que vocês faziam, não vejo aqui. Então eu tô com muita saudade, muita. Não vejo a hora. Primeiro os adultos vão para a igreja, depois as crianças. Eu não vejo a hora de todo mundo poder voltar a ir à igreja com alegria. Porque é muito gostoso ir para a igreja. Nós temos que ficar muito felizes. Porque nós temos uma igreja linda. Bem pequenininha. Mas ela é pequenininha, mas ela é toda arrumadinha. E todo mundo trabalha nela para deixar ela bem legal e bem divertida pra gente. Lá tem as nossas cadeirinhas, tem um monte de coisas nossas pra gente poder ter uma linda aula. E tudo para louvar a Deus. Então, crianças, para encerrar nossa aula de hoje, nós vamos estar orando. E nessa oração, eu vou estar agradecendo a Deus pela minha igreja, que é a nossa igreja, né? E pela vida de cada um. E que logo, logo nós possamos voltar a ir para a igreja, para a casa de Deus. Que eu não vejo a hora. E eu sei que vocês também. Vamos orar? Como eu já tinha falado, olhos fechados, cabecinha baixa, pensamento em Deus. Oremos. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque nós temos a nossa igreja, Senhor. Continua cuidando de cada um da nossa igreja e do nosso templo também. Que ele possa crescer, Senhor. Que a gente possa construir lá embaixo. Que ele possa ficar um templo bem grande, cheio de gente. E principalmente que nós possamos aprender cada vez mais e mais de Ti. Obrigada por cada criança que está assistindo essa aula. Que elas tenham aprendido mais de Ti. E que elas possam, Senhor, não desanimar. Que ninguém faça com que elas desanimem. Que elas sempre tenham a vontade de ir para a sua casa. Para a nossa casa de oração, que é a igreja. Perdoe os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. Em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, como a gente aprendeu na aula de hoje, que nós não possamos desanimar. Que nós possamos sempre ficar felizes. Não deixar aqueles vizinhos fazer a gente ficar triste, desanimado. Que nós possamos trabalhar na igreja, ajudar na igreja e sempre trabalhar, que nem eles estão aqui agora, felizes, contentes, sempre agradecendo e louvando a Deus em tudo que nós vamos fazer. Às vezes a professora fala assim, crianças, vamos guardar os materiais. E vocês têm que estar felizes para guardar os materiais. Crianças, não derrubem as sujeira no chão. Pega o que você derrubou no chão. E vocês, felizes, vão pegar. Porque Deus é maravilhoso e cuida de cada um de nós. Então, louvemos a Deus. A igreja, crianças, é um lugar muito especial. E que nos deixa felizes, não é? Que nem a gente aprendeu na aula. Então, a nossa lição de casa, sabe qual é? Eu quero que cada um, como a gente não pode ir para a igreja, então a gente não vai poder convidar um amiguinho para ir para a igreja. Mas a gente pode convidar eles a assistirem a nossa aula. Então, a lição de casa é que vocês peguem esse vídeo, peçam para a mamãe e para o papai, mandarem para algum amiguinho de vocês que a mamãe e o papai têm o número deles. Aí eles mandam, pode ser um primo, vocês vão mandar para alguma criança, para que ela também assista a nossa aula. Assim, elas vão aprender da Bíblia, ficar feliz em conhecer um pouco da história
E quando a igreja abrir de novo, quando todos nós pudermos voltar para a igreja, aí vocês convidam elas para conhecer como é gostoso ir na nossa igreja. Que tal? Vocês gostaram da ideia? Vamos mostrar esse vídeo para outras crianças, para elas conhecerem a palavra de Deus? E como que Deus é poderoso e como Ele cuida de nós? Mesmo quando Ele nos deixa de castigo, que nem nossos papais? Mas Ele sempre cuida de nós. Então, essa é a nossa lição de casa. Mostrar esse vídeo para um amigo. Pode ser um primo, pode ser um vizinho, alguém que a mamãe e o papai tenham um telefone para mandar um vídeo por WhatsApp. Tá bom? Eu espero que vocês assistam e que vocês mostrem para outras crianças. E depois me contem, tá bom? E orem todos os dias pela nossa igreja, porque é muito importante a oração. E que nós possamos voltar à casa de oração, que é a igreja. Boa semana, crianças. Que Deus abençoe muito a semana de vocês. Dê uma semana de paz e sempre na presença de Deus. Beijos, fiquem com Deus.